Ela, boa noite. Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio de número 209. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga, começando hoje mais uma temporada aqui do Flamengo Cast, temporada número 9, meus amigos, a 9ª temporada do Flamengo Cast. Para você que está de bobeira, nós somos o podcast mais antigo, ativo do Flamengo, né? Agora também no YouTube, mas também estamos aí desde 2017 falando aqui nessa bagaça, juntamente com nossa turma aí, nossos maiores especialistas em nada, e onde toda semana reunimos aqui para falar de Flamengo, futebol e muito mais. E esse ano, né? Feliz ano novo para todo mundo que está chegando aí, para quem está começando agora. Estamos começando a temporada 2025 do futebol brasileiro, estaduais voltando, começando depois do final de ano. A gente fica ali naquele limbo sem futebol, sem nada, só o máximo que tem ali é um futebol inglês para assistir, né? Algum outro estrangeiro. Mas agora o nosso Cariocão está voltando, o Paulistão está voltando, futebol está voltando. Temos também a Copa Mickey, né, que não é Copa mais, agora é só amistoso Mickey. E temos aqui muita coisa para comentar com a nossa bancada aqui, com nova diretoria, né, novos jogadores chegando, talvez sim, talvez não. A gente está nesse período em que as coisas estão acontecendo, mas a nossa temporada está começando agora, Flamengo voltando, nosso programa voltando também. Seja bem-vindo todo mundo, saudação rubro-negra. Marcão, boa noite, bem-vindo de volta para 2025 agora. É mais um ano, Marcão. Muito obrigado, Matheus. Eu senti que você está feliz, lépido, fagueiro, cheio de energia. Temporada nova, né? Temporada a gente começa bem, né? Com esperança e fé. Coisa bonita. Eu fiquei até comovido com essa sua energia, assim. Mas boa noite a todos, boa noite, André. Vamos ver. Como eu sempre brinco, desta vez mudou a diretoria. Mas o elenco é o mesmo. O clube é o mesmo. Vamos ver que bicho que vai dar. Eu acho que a diretoria começou de maneira mambembe, mas vamos tratar disso. Vai lá, André. Olá, galera. Olá, meus ouvintes, meus internautas e meus telespectadores, para quem está assistindo nas suas devidas conexões. Então, pegando um pouco esse gancho, essa introdução aí que o nosso amigo Marcos Oliveira já enfatizou logo de início, temos que pautar uma seguinte situação, que a gente vai levantar em pauta aqui, vai ser bem pertinente. Ronco versus José Boto, isso é um fato que, assim, a gente vai tratar com mais detalhes, desmembrar todas as dúvidas, porque... Na verdade, é Ronco versus Talib, né? É Ronco versus Talib. Não necessariamente, porque... O Boto... Não necessariamente. Nessa daí. Não necessariamente, mas isso aí eu vou entrar em pauta aí, que tem uns detalhezinhos que foi noticiado aí, talvez você não se informou na mesma fonte, okay, ou no mesmo canal. Aí eu vou pontuar outros detalhes que a gente acabei descobrindo. Mas... que Flamengo se espera com essa nova diretoria? Porque é aquele velho ditado, né? Quem botou o jabuti na árvore? A gente tem que saber também todos esses detalhes. A teoria do jabuti, ele está aí na toa. Né? Que pode ser algo disfarçado de jabuti. Com o Flamengo tudo é possível. Assim, é uma gestão... vai ser mais que provado que será uma gestão totalmente já, apesar de, não vou falar totalmente contaminada, porque teve mudança, mas que sintonia e de que maneira esse elenco ele trata qualquer idas e vindas. Porque essa gestão ela tem que passar uma mensagem de total diferença. Entende? Não tem mais Landim, não tem mais Marcos Braz, que é um alívio para tais situações. Da vez, né? Entende? Eu preciso então, de nomes para culpar quando o Flamengo fizer isso. Vou fazer uma pergunta. Vocês esperam quanto tempo para terem a sua opinião sobre a nova diretoria? Eu vou dar 3 meses. Com 3 meses eu já sei o que é que eu vou esperar. Eu ia falar até o final do Carioca, mais ou menos, porque como o Brasileirão... é março, né? Isso. Como o Brasileirão vai ser antecipado esse ano, sim, dá mais ou menos ali até o início do Brasileirão. Sim.
Você, André, quanto tempo para você de que vai ser diferente? Então, já estamos indo daqui a 15, estamos no dia 12, 13. Então, daqui a 15, bota aí mais uns 15 dias, já vai para fevereiro, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu acho que uns 4 meses é ideal para a gente já ter toda uma... Por que 4 meses, André? Porque os primeiros 2 meses são cruciais para você já ter uma noção do que está por vir. Okay. Ainda mais que a folha salarial do Flamengo... Acho que ele travou. Será que é verdade que o Flamengo terminou o ano com 3 milhões no caixa? Eu não sei. Quando sair o balanço, eu estou muito interessado em saber isso. Tem muita coisa, né, que porque, aparentemente aconteceu. Vamos pensar juntos. Você na campanha diz que não vai demitir ninguém. Todo mundo pode ficar tranquilo. Funcionário rubro-negro, fique tranquilo, isso é boato. Isso é lenda de quem está perdendo a eleição. Você assume e já sai varrendo um bando de gente. Se você varre um bando de gente e você está com míseros 3 bilhões no caixa, teve gente com 20 anos de casa que foi mandada embora. Então, essa conta não deve ter sido tão barata assim. Então, eu te faço uma pergunta, Matheus. Mandar pessoas embora logo no início, como aconteceu, você acha que é por uma questão meramente técnica ou foi por puro revanchismo? Toda vez que a gente fala de política em qualquer ambiente, e ainda mais nova gestão, isso acontece, né? Ainda mais aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a ver isso em qualquer ambiente que você vai, né? Você tem o novo prefeito que entra, ele leva a sua gestão para lá e tudo mais. Isso acontece, assim, prometendo ou não, a gente sabe que vai acontecer, porque afinal de contas, quando você propõe uma nova diretoria, uma nova direção, coisas vão acontecer ali. Agora, o problema é uma coisa que a gente já sabe que não dá para levar nem para baixo nem para cima, né? Exatamente. Então, o problema é você prometer durante a campanha. Não vai acontecer, sendo que é até necessário, até certo ponto, logicamente, que isso aconteça, porque afinal de contas, se você está prometendo uma nova gestão, você entende-se que o que estava lá não estava funcionando direito. É profissional você, com pouquíssimos dias, sair varrendo todo mundo, assim? Você praticamente decepar o departamento médico inteiro? Olha, eu acho que... chama pessoas de volta? Olha, a questão para mim é porque ele não sustentou o golpe, né? Ele tomou atitude e não sustentou. Você talvez sentiu aí, talvez assim, por ser começo de gestão, o susto, né? Todo mundo, nossa, meu Deus, como isso aconteceu? Ele falou, olha, gente, imagino que ele poderia ter feito assim, olha, nós fomos eleitos com a proposta de melhorar a gestão, melhorar o profissional, o clube. Deixava passar um mês, 45 dias, aí você dizia, olha, nós fomos eleitos, parará, e chegamos à conclusão de que precisa mudar, a gente quer outra coisa. Lindo, ninguém enche o saco com isso. Até porque, assim, né, quantos funcionários existem no clube para a gente ter uma noção de quantos... Nós, assim, já imaginávamos que o Flamengo provavelmente tinha mais macaco do que necessário dentro do Flamengo, certo? Era muita gente batendo cabeça, lindo. Agora, vocês acham que um funcionário pode fazer campanha para um determinado candidato? Se isso de fato aconteceu. Vocês acham que pode? Depois, se o cara faz, ele é passível de ser demitido porque o fez? O que vocês acham disso? Existe alguma normativa dentro do clube para não poder permitir isso? Olha, vamos lá. A gente pode pensar por 2 caminhos. O que o bom senso indica. Segundo, se existe um código de conduta que trata do tema. É porque para ser punido, vamos dizer assim, por esse motivo, precisa ter alguma regra que não permita, né? O Marcos, faça. Pagando um determinado candidato. Faça campanha. Assim,
Assim, a gente tem que partir de uma premissa. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá. Vamos pensar assim numa lógica meio diferente, de uma ótica diferente. A gestão que imperava anteriormente teve uma prorrogação de mais 3 anos, que foi 2019, aí prorrogou por mais 3 anos, uma nova reeleição. Beleza. Se tendo em ciência, por parte, aí a gente teria que ter uma noção, e aí, vamos supor, eu entro como presidente, eu sou eleito. Primeira coisa que a gente ia ter que ver era... Eu acho que a questão é, funcionário pode fazer campanha para um candidato? Faz sentido isso? Não faz. Acho que a campanha de maneira direta não, mas indireta igual o voto, uma torcida silenciosa, um voto silencioso, uma manifestação silenciosa, sim. E se ficou claro, não foi silencioso. Se esse cara merece ser demitido, essa questão para mim não é uma coisa pão, queijo. Ia depender... Não, às vezes uma coisa ele pode externar, mas aí você não está considerando a hipótese dele externar publicamente em grupos lá de trabalho, quem é o candidato que ele adoraria que ganhasse. E isso daí, ter tomado ciência atascado. Se esta pessoa assim agiu, André, ela não foi inteligente. Com certeza. Você sendo funcionário low profile é a melhor coisa, porque você está ali para servir qualquer gestão que venha ganhar o pleito e venha comandar o Flamengo. Existe muita questão de diretoria. Mas tu sabe, parece que é uma coisa amadora, não é? Isso deve ser eu vou falar de uma forma meio assim lunática, não vou falar espiritual literalmente, mas é uma coisa muito engraçada, que é assim. Lembra quando o Paulo Souza veio? O Domenech não veio com tanta mudança de interna, não. O Paulo Souza veio, quando ele entrou, tu lembra que ele botou tal do telão, aí modificou logo em seguida o almoço dos funcionários, que não podia ter uso de telefone na área interna. Aí o que acontece? Paulo Souza não gostava do fato dos jogadores terem amizade com os funcionários. Olha que coisas malucas. Não só... Tá, mas a parte do almoço, teve uma parada da refeição também. Sim. Quando teve esse lance da refeição, o que me remete? Eu falei, cara, você entrar batendo o pé na porta, cara, é igual político presidencial, igual presidência da República, o Congresso. Tem que saber... No lugar em que você vai meter o pé na porta. No Flamengo, se você não é o presidente para meter o pé na porta, você vai confiar no presidente para fazer isso? Eu estou dizendo aqui, abre teu olho, Boto. Se o Boto não for muito inteligente, ele vai ser engolido. Ele não pode. Ele não pode. Rapidinho, o Boto ele não pode também. Assim, eu lembro que você falou uma vez que acho que é o técnico do Manchester United, ele recebia mais que os jogadores. Sim. Tinha uma parada. Sim. Então, aí havia aquela ideia e aquela situação de vamos devagar. Aqui no Flamengo, não. A gente não sabe qual é o salário nem do diretor, nem do Runco. Só que é o seguinte, vai ser uma briga de egos e que, infelizmente, tomara que o BAP, nesse início dele, ele seja extremamente profissional. Mas, ao mesmo tempo, tem um detalhe. Não, André. O problema é esse. É tão vexatório demitir um funcionário para depois, 2 dias depois, volta aqui você. Isso é deprimente. Deixa só a gente colocar aqui a pergunta do Caradinho que está aqui, para a gente falar mais sobre a questão de elenco, né? Posições do elenco. Vamos responder confirmado. Quando a gente chegar, contratação, expectativa. Isso. O que vocês acharam do Boto?
no ponto de vista pessoal e das ideias que ele ventilou nas 2 entrevistas que deu? Primeiramente, da proposta como profissional que ele traz, é algo que a gente já queria há muito tempo, né? Uma ideia, pensar no todo, não apenas numa coisa pequena, mas sim no todo, como no clube como um todo, no futebol como um todo, a integração da base com o profissional. Já que você está falando todo, eu vou fazer um adendo. E por que diabos o Boto não é responsável pelo futebol feminino? Vocês conseguem entender como? Eu acho que é porque acaba misturando demais até, não? Porque uma coisa é você... Marcão, porque é o seguinte, uma coisa é você... É porque assim, aí a gente já tá falando de outro, é como se fosse outro... É futebol. É a primeira coisa, outro departamento. Eu acho que aí é outro departamento. Fora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quer dizer que em todo hospital, a pessoa que comanda o hospital tem que ser médico? Não necessariamente deveria. Não. Eu vou te dizer o seguinte, esse foi mais um ponto que eu fiquei de olho arregalado com o BAP e com o próprio Boto. Boto disse, futebol feminino eu não conheço. Atenção, o senhor está sendo contratado para tomar conta do futebol do Flamengo como um todo. Logo, se o senhor não sabe, nós vamos contratar um cara daqui que sabe que vai se reportar ao senhor, mas o senhor é responsável por isso também. Tudo bem. Uma brincadeira. Agora, querer misturar da reta daquele jeito. Não, porque alguma coisa é o seguinte, tem que entender também que essa determinação dos times femininos é uma obrigação que os clubes têm. Uma obrigação. Eles são obrigados a ter. A realidade, Marcos, se tivesse uma opção de não ter essa obrigação, eles não teriam. Exatamente. Então, a entender que existe a obrigatoriedade. Eu vou te dizer que se eu for Flamengo, eu teria e eu ia querer que o Flamengo feminino tivesse a mesma história do Flamengo masculino. Não, isso aí não é problema. Isso aí eu concordo contigo. A questão são olhares completamente diferentes. São cenários e históricos completamente diferentes. Você pode até ali, o cara... Porque aí, Marcão, aí você queria abraçar muita coisa para uma pessoa só. É que nem ele falar que... embaixo dele, responsável... Como ele tem assistente dele, pronto. Masculino. Eu só não concordo que ele seja o cara responsável por isso. Não, meu irmão... Ô, Marcos, aí você vai estar atrelando... A responsabilidade é dele. Ele disse. Então, o futebol feminino está embaixo da responsabilidade dele também, para mim. Mas eu já fiquei decepcionado nisso também. Outras coisas Marcos, você acompanha o futebol feminino? André, eu hoje em dia acompanho mal e porcamente futebol masculino. Agora, acho o seguinte, se o Flamengo está inscrito, então nós temos que ser Flamengo. Eu acho assim, deveria ter um cargo adjunto, porque, na lógica, ele, quando ele é eleito, rapidinho, quando ele é eleito a presidente, ele é eleito a presidente do clube de regatas. Não está assim, clube de regatas do time masculino, né? Não, sim. Não tem essa distinção. Mas para isso existe a secretaria, os diretores lá que vão ser responsáveis exclusivamente. Logicamente, reportando para o principal. Vocês conseguiram entender por que ele tirou o Marcelo Vido? Quem é Marcelo? Do quê? Marcelo Vido era o cara responsável pelos esportes olímpicos do Flamengo. Por acaso a gente estava patinando, morrendo na praia, para rodar o cara assim? Todo mundo reconhece que o trabalho do Vido era muito bom. Entendeu? Eu tenho que ver aí aonde o Marcos, aonde a gente pauta muito aqui o amadorismo. Se certas, provavelmente, alguém deva ter dado uma buzinada no ouvido do BAP e falar, irmão, não mistura o CPF com um profissional. Porque às vezes, mas ele votou no... Não, eles apoiaram, a família dele é sócio benemérito, eles apoiaram o candidato independente, mas ele é um bom.
Eu posso odiá-lo, mas ele é um excelente funcionário. Ele faz um trabalho muito bom. Não é a sua casa de campo. Tem essa. Eu achei assim. Já me deu. Quando aconteceu esses deslizes, e outra. Teve um deslize aí que eu ia falar, como eu tinha falado na minha introdução logo inicialmente. Foi o seguinte: no setor de fisioterapia, e o Vampeta, que lá do canal do parceiro lá do Jovem Pan, até mencionou, competia ao preparador físico indagar essa situação. O Boto chegou e já quis aquela mesinha de fute-mesa que fica dentro dali da parte onde o pessoal faz a fisioterapia, tem uma mesinha de fute-mesa. O Boto já veio metendo o pé na porta. O que eu vi alguém comentando que essa história não era verídica. Essa história eu nem ouvi falar. Eu ouvi que o pessoal assim, saiu essa notícia, mas não era verídica. Essa aí eu... Como é que alguém inventaria? Por que ninguém inventou uma notícia que, tipo assim, ele mexeu com o remo, né? Por que alguém inventou mas é que tá, vamos lá. São 1000 boatos por dia. Exatamente. O que me preocupa, o que me deixa de fato preocupado, existe pormenores e pormenores. Logicamente, ainda também, outra coisa, né? Outra coisa que a gente precisa mencionar. Não tem futebol, não tá rolando. Vai começar a rolar a partir do time principal, né? Esse time que perdeu. Não, mas anteontem teve jogo oficial e a gente perdeu. Não, eu sei, tô falando assim, mas vamos falar sério que... Mas vamos falar sério que também, né? Não, Matheus, eu estou falando sério, Matheus, porque é jogo oficial, Matheus. Flamengo não pode estar desta forma. Mas não estavam os jogadores oficiais lá. Outra coisa... E nós fazemos essas loucuras, Matheus. Mas, tá, vamos lá. Marcos, quando é Mundial de Clubes, você também tem total passividade de entender a situação. Passividade? Olha só. Você... Uma coisa. Todas as pedras do caminho sabiam que o Campeonato Carioca ia começar no dia tal. Aí, os caras da televisão, todo santo ano, repetem a mesma ladainha. Os times pequenos começam a se preparar em novembro. Então, eles chegam muito mais bem preparados do que os times grandes. Tá bom. Este time subcérebro que jogou domingo não está treinando desde novembro. Por quê? Aí que tá bom, aí você trouxe um ponto importante. Havia necessidade do Flamengo botar o subcérebro em campo? Vamos pensar juntos. Aí você vai... Na minha teoria, um time jogava aqui e o outro estava lá nos Estados Unidos. Marcão, vamos lá. Primeiro a gente precisa pontuar que essa diretoria... Calma lá. Vamos por parte. A gente precisa pontuar também que quem marcou essa agenda aí foi a diretoria antiga, passada. Tudo bem. O que ocorreu marcou a viagem, uma mudança, dizer, né? Marcou a viagem ou os jogos. Tentaram até abortar, mas chegaram à conclusão que a multa era 2,5 milhões. Né? Exatamente. Então, a multa do quê? A multa do quê? Peraí. Contratual. Temporada nos Estados Unidos. Isso, questão contratual. Abortar essa situação, a diretoria até pensou. Não tô defendendo, vamos jogar as cartas na mesa. Você concorda que esta diretoria tinha capacidade de dividir o time? Parte fica aqui, parte vai para lá? Tinha. Olha, deixa eu entender uma coisa. Levaram o time todo para lá e botaram o subcérebro para jogar. Colocaram os que entenderam que precisavam treinar, porque outra coisa, a gente precisa também, tipo assim, qual jogador está disponível, qual jogador teve tempo de férias ou não teve, ninguém sabe da galera que está jogando agora, quem vai... Então, quais são os jogadores que vão ser prioritários para... a gente vai preparar... Então, tá bom. Já que você foi por esse caminho, por que diabos então botaram Pablo e Carlinhos no time? Pra quê? Porque já não querem mais. Isso aí, pra mim... Cara, mas isso é uma vergonha. Porque vamos pensar juntos. Admitamos... Você quer Pablo e Carlinhos no time principal? Olha só. Peraí, esse Pablo é aquele do Corinthians? Cara. Que voltou. Ele ainda tá no Flamengo? Olha aí, a quem ganha. Voltou agora. Ele ainda tá. Então vamos lá. Eu tô assim. Meu Deus do céu. Vamos lá, que a gente tá empacado demais, nem começou janeiro ainda. A gente precisamos desenrolar o programa. Vamos pensar juntos. Você não quer mais determinado jogador. Você bota ele para jogar. Admitamos que o Carlinhos, nesses 4 jogos aí do Campeonato Carioca, marque 10 gols. E aí?
O que você faz? Bom, Pra que você vai criar esse problema? Aí você bota o Pablo pra jogar. Não, peraí. Não é problema nenhum, é solução. Fala só pra ele fazer um gol pro jogo. Isso, porque o quê? Fala assim, olha... Eu estou falando sério, eu não tô de sacanagem, não. Não, eu também tô falando sério. Não, é sacanagem ele fazer 10 gols. O Pablo entrou em campo, falhou nos 2 gols. Pra que você botou o Pablo em campo, diabo? Pra quê? Mas agora, aí, isso já é a nova gestão. Isso já é a nova gestão. Entendeu? Porque se a gente fosse deixar outra pessoa, a gente já tá reclamando que tá queimando o jogador. O cara precisa jogar, o cara é jogador. Se a gente Mateus, não leva ele não quer mais o cara. Jogar um carioca pra jogar no time principal. Bota o garoto, diabo. Bota os garotos aí pronto. É porque assim, a gente não tipo assim, ninguém imaginaria que nem jogando um carioca o cara não consiga render. Tipo assim, pelo amor de Deus, nem Mateus, esse carioca o cara não consegue render. No passado, o Pablo jogou uma partida no ano inteiro pelo Botafogo. Uma! Pois é. E você quer se livrar do cara. Pensa só, cara. Mas aí pensa... Vamos mais longe. Olha outro ponto que vocês não estão pensando. Admitamos que no domingo o Pablo sofre uma ruptura de ligamento. Acontece o quê? Mas aí, Marcão... Você não bota o cara pra jogar, cara. Não, Marcão, mas aí... Não, Marcão, mas aí também, pera lá. Então, assim, a gente vai ter que botar um cara numa vitrine e falar, tá à venda, quem quiser pegar, o cara não joga, o cara é jogador, ele precisa estar em movimento. Você se lembra que o Tite não botava o Rodrigo Caio pra jogar? Porque ele tinha a instrução de não botar para o Rodrigo não se machucar. Porque o Flamengo queria terminar o contrato do Rodrigo com ele inteiro. Aí é questão do Canela de Agora ele tá jogando futebol lá na casa no sítio do Diego. Tá jogando futebol no sítio do Diego Ribas. Mas vamos desempacar um pouco. Vamos desempacar um pouco o assunto. Né? Bom, vocês não me disseram o que acharam do Boto. Olha, ele é português. André. Assim, ele é português. Assim, ele tem que estar preparado para a imprensa. Espero eu. O Flamengo tem tempo sobra de janela. O Flamengo tem uma equipe de comunicação. Aí é que eu falo do arrependimento e da frustração. Coisa que eu não gostei, André. Você acabou de falar. Equipe de comunicação, quem foi que o BAP trouxe? Rodrigo Paiva. Pelo amor de Deus, cara. É aquele da CBF, né? Macaco velho de CBF, cara. Pelo amor de Deus. Porra. É um passador de pano. Quando chegar certas situações de saber se reportar, eu acho que o Flamengo, que eu falo um pouco do amadorismo. E o pior que é o seguinte, essa gestão não é igual aquela gestão do Landim, que pegou nada. Foi uma casualidade, tipo assim, uma coisa, os astros cruzaram, as estrelas conspiraram, de tudo dar certo. Se aquela bola contra o Emelec entrasse. Sim. Teve tudo, estava lá. Se aquela bola entra, o cenário seria diferente. A preocupação é que a gente está em início de temporada, essa gestão está iniciando igual a outra sem ter ganhado nada logo nos primeiros meses, e já está fazendo merda. Tudo bem que na outra gestão já fizeram merda em ter contratado o Abel Braga, e ali tinham dois cabeças de chave, dois alfas, o Kong e o Godzilla, vamos pegar por sentido figurado, Kong e Godzilla. Kong e Godzilla na história, eles não podem adentrar o mesmo ambiente. São dois titãs que têm que ficar em ambientes opostos, senão eles entram em conflito. A mesma coisa, o que está tendo agora é o seguinte, certo? Eu só quero que o Boto, chegou o mandatário, chegou o chefão, para botar ordem nesse... Cara, o elenco não está disso. A palavra, se é para botar ordem, quem bota ordem, bota algo, alguma coisa. O bicho é direto. Em quem? Em alguém, direto. Partindo disso, para você botar ordem, a situação tem que estar desordenada. Tem que estar em desordem, tem que estar bagunçada. Não é o caso. Por exemplo, um erro já de amadorismo. O Boto, por exemplo, quando teve a notícia, essas coisas que eu sei lá, gente, faz uma cúpula,
Parece uma reunião dentro de uma... Era para ser resumido. Você tá escrevendo um livro inteiro. Não, tá. Resumindo assim, o que eu achei do Boto? Eu achei o início meio turbulento. Não vou falar caótico, porque dá um vendaval. Mas meio turbulento, porque já começa que qualquer decisão dele tem uma crítica. Isso não é legal. Ué, mas isso aí não parte dele. Isso aí é a reação. E é do Flamengo. Isso é natural. Outra coisa. Como eu falei, não tá tendo futebol, então diretoria nova. Sim, tem que gerar notícia. Né? Já meu irmão, é o caos que é o Flamengo, só que sem Perguntinha. Jogo. A gente não quer a torcida do Flamengo feliz em janeiro. Queremos em dezembro. Como isso bate em vocês? Concordo 100%. Porque em janeiro, quantas vezes a gente falou que, olha, o Flamengo fica se gabando de tudo mais, quando chega no final do ano, tá dando caldo, tá aí cobrando, Brasileirão é obrigação, isso aqui é obrigação. E o Matheus, tem uma coisa que o Boto, aí o Marcos possa não ter visto, o José Boto, abre aspas, prioridade ao Brasileirão. Eu, na mesma hora assistindo o programa, eu falei assim, eu falei com o meu amigo, eu falei, eu e o Marcão, na onde a gente puder tuitar e fazer ele deixar nosso ponto de vista, vou ficar atrelado. É Brasileirão? 10-10. Tomara que ele não seja influenciado por determinadas situações. Ali, nem tanto. Agora, tem um risco. Tem um risco muito grande. Porque, por exemplo, quando você é um presidente que não se envolve em certas decisões, porque você dá a palavra autonomia. Autonomia, você dá a ele total liberdade de modificar, de inserir, de desmanchar, de exonerar, de tudo. Você dá essa autonomia. O risco é o seguinte: essa autonomia é dada a todos os chefes de... Eu vou falar cabeça-chave. No departamento médico, eu acho que no departamento médico de lesões, um nutricionista, que é também chefe do setor de nutrição, deve entrar numa reunião, num consenso, e não já no pé na porta, porque são situações semelhantes, se relacionando à saúde, mas são bem distintas, porque lesão, por exemplo, tem jogadores que estão lesionados. Cebolinha está voltando, tem um Pedro. Aí é onde eu ia falar um pouco do amadorismo. O Pedro tem nutrição. O Flamengo deixa isso, que teve essa parada também. Os nutricionistas particulares. Os jogadores têm esses nutricionistas. Com essa demissão em massa, imagina o Marcos termina dezembro sendo treinado há anos por um determinado fisioterapeuta, que já sabe todo o diagnóstico. Por isso que existe na campanha política a tal transição. Isso que deveria ter no Flamengo. Se ia pegar bem ou mal, ou como se for, ou ia pegar como aviso prévio, não interessa. Transição. Tinha que ter um trabalho de transição de pelo menos 2 meses. Que era um tempo hábil. 45 dias. André, um dos maiores problemas que a gente teve foi a demora para assumir. Exatamente por quê? Por que a gente está discutindo aqui? Isso é mais uma esquecência do Estatuto do Flamengo. Outra coisa, é porque se você tem uma nova diretoria entrando, certo? Essa diretoria só vai assumir a partir de janeiro, sendo que o planejamento do time tem que começar antes. Olha o que aconteceu. Olha o exemplo dessa viagem. Sim. Para o Rio dos Estados Unidos. Era uma viagem que tinha muito mais dias, reduziram para 10 dias. Já foi uma bomba da diretoria passada. Ou seja, não houve nem tempo de poder recuar, voltar atrás, ou algo. Sim. Ou coisas estão amarradas, contratos estão amarrados. Sobre agora, a frase do Boto, só vou dizer uma coisinha. Agora a torcida do Flamengo está achando tudo lindo. Nós estamos arrotando aí que agora o Flamengo é profissional, que nós temos um diretor de futebol. Se essa bola não entrar, se perde a Supercopa do Botafogo, esta frase do Boto vai voltar
como um estilingue na cara dele. Um bumerangue, um bumerangue. Ele não soube se expressar. Eu sei o que ele quis dizer, mas ele não soube se expressar ainda mais com a torcida do Flamengo. Mas vamos lá, qual foi o erro da frase dele? Qual foi o erro dizer que ele não quer a torcida feliz em janeiro, mas quer em dezembro. Mas o quer dizer, entre linhas, com um leigo, ele pode achar. Então eu devo chorar só até novembro? Eu vou chorar até novembro. Aí é você tipo assim. Você conhece torcedor do Flamengo. Mas aí vamos lá. Quando Jesus chegou pro Flamengo, falou bem assim: não, o nosso lema aqui é vencer, vencer, vencer. Sim. E se o Flamengo perde. Não. Já morreu. Ele só bateu, mas tem um detalhe aqui, ó. Tem um detalhe que aí dá César que é de César. O velho só chegou, só falou naquela primeira coletiva que ele tinha que falar, e o resto foi trabalho de prática. Mas então, gente, agora, o que eu entendi, e eu concordo, talvez, o que o Boto já chegou imaginando, ele não é totalmente amador de Brasil, não, gente. Ele já compra jogador aqui há muito tempo. Sim, e ele é macaco velho de futebol. Exatamente. Então o ele que ele não conhece é aquela esculhambação que é o Flamengo. Isso, mas então, vamos lá. Que o Boto ficou puto com essa desavença de Tanuri e Runco. Tipo, porra, entrei aqui de gaiato nessa história. Isso Deixa eu tirar uma dúvida. Não, e aí, vamos lá. Não sei. Deixa eu tirar. É censura. Não. É censura. Censura não. Um presidente do Flamengo, ele pode barrar youtubers? Eu só quero YouTube. Porque também o cara pode ir sem roupa, tá ligado? Sem roupa de Flamengo, mas só mídia, canais oficiais, rádio, TV. Ele tem essa autonomia? Porque ainda tem isso, né? Eu acho que não há nada. Não, eu acho que não há nada que o impeça de tomar tal atitude. Ele pode muito bem, por exemplo, não conceder acesso a ninguém no CT. Você não viu o Boto dizer? Olha só, isso eu já decidi lá fora. Essa mamata de um bando de gente voar no mesmo avião do que o time, acabou. Esse bando de gente que se hospeda no hotel que o Flamengo está hospedado, acabou também. Agora, se ele vai conseguir fazer isso, que são elas. Porque essa frase que ele falou, do não quer... não é assim, o cara tem que estar ou na maldade, idiota, para não entender o que ele falou ali. Eu sei, Matheus. Você conhece a torcida do Flamengo, você conhece a mídia como porque, é. Assim, não, eu entendo, assim... O mesmo chororô. Faltou malandragem para ele naquela hora. Não, você quer ver outra coisa que ele disse? Porque assim, uma coisa tão óbvia como essa, tipo assim, olha, aqui talvez esteja a diretoria antiga, fazia muita novela com contratação. Beleza. O torcedor ficava feliz com a contratação do começo do ano, mas chegava no final do ano, estava decepcionada. Outra frasezinha. Mas aí é o seguinte, a torcida... A presidência antiga, ela tinha também, aí onde a gente sempre tem até aqui vários... Eu acho que coisas importantes aqui, que a gente falar, era, por exemplo, os moldes de contratação, como a gente perdeu dinheiro, quando a gente pagou mais caros com isso. Matheus, esse daqui é um livro maravilhoso, que é sobre comunicação institucional, jornalismo empresarial. Okay. Isso aqui, comunicação institucional, eu lembro quando eu estava na imprensa e muito presente, o assessor do Flamengo, o rapaz da comunicação, ele era tão amador que ele selecionava quem ia fazer as perguntas. A única forma que o Flamengo não tinha total controle era na área mista, porque ali levantou, abre a boca. Mas lá no salão principal, no auditório, era uma seleção de perguntas, tudo já perguntas casadas. Isso não é só o Flamengo, André. Isso é como se coloca hoje em dia. Claro. É porque dá a impressão assim. Vamos pensar também pelo lado... Vamos pensar como presidente, não vamos pensar agora como agente... imprensa, torcedor, que é o seguinte, eu também tenho que estar bem com eles, porque
um determinado YouTube, um determinado canal que tem uma comunicação em massa de mais de 2 milhões de inscritos, seja eles frequentes ou não, já é um abafo para uma crise. Porque eu queria até que o Marcos ou você pudesse só dar uma consultada. O Brasileirão vai ser antecipado. Eu quero saber quantas pontuações são possíveis. O Brasileirão começa quando? E não vai começar mais em maio, vai ser em abril, né? Março. Eu queria saber quantas rodadas até a pausa para o Mundial. Ou se vai pausar. Isso eu não sei. Não, porque eu quero ter uma noção que é o seguinte: o Flamengo não contratou ninguém nessa janela. Eu vou ser sincero, quem é Jorginho? É o melhor. Calma aí, André. Se você não sabe quem é o Jorginho, aí a culpa é sua, não é a culpa do Jorginho, não. Jorginho é um belíssimo jogador. Próxima frase do Boto. Olha só. Não vamos contratar jogador para agradar torcida ou mídia. Vocês acham que isso foi inteligente? É um recado, eu achei um recado. Eu concordo 100%. Eu não perguntei se vocês concordam, perguntei se foi inteligente. Porque, Matheus, enquanto a bola não está em jogo, está todo mundo achando tudo lindo. Quando a bola começar a não entrar, essas frases vão voltar na cara dele. E anotem que eu já estou avisando antes. Sim, com certeza, mas aí que eu volto a perguntar para ele. O que ele ganha em dizer isso? O que ele ganhou? Ele tem que dar um recado. É um recado. Porque aí. Porque assim, você pode dar vários recados, ele foi provocado. A pergunta é. Mas um recado, ele quer dar. Ele estava respondendo. É um recado não tão amador. Ele estava respondendo. Porque os jornalistas, Matheus. Então é isso que eu quero saber. Sobre contratação. Mas então, exatamente. Ele deu uma na canela de todos os jornalistas quando ele fala assim: engraçado, né? Não teve uma pergunta até agora sobre o planejamento. Exatamente. Mas exatamente, é por isso que eu tô falando. Mas o que motivou ele a falar isso? Outra coisa é outra coisa. Ele falou só tipo assim, gente, seguinte, convoquei essa entrevista coletiva aqui para dizer o seguinte: eu não tô aqui para agradar a torcida, nem jornalista. Eu vou contratar quem eu achar que deve ser contratado. Mas isto, Matheus, é você chegar metendo o pé na porta sem necessidade. Para que você vai gerar esse atrito com a torcida do Flamengo, cara? Pra quê? Não tem atrito. A torcida, isso não é atrito. Ainda não é atrito. O atrito da torcida maior. Não. Tá bom. Vamos lá. Mas vocês estão mastigando demais o Boto. Vamos falar de outras coisas também. O Boto é o fato relevante que a gente tem esse ano, Matheus. E agora uma coisa, Matheus. Nosso programa é desse expectativa o ano inteiro. Vocês estão no Boto até agora. Claro, cara. Porque, cara, se não, o que eu falei? Não, o elenco Matheus, se essa live fosse em março, é uma coisa. A gente também para traçar uma expectativa. A gente, cara, para eu traçar uma expectativa. André, aqui é achismo. Vou mudar o nome do programa para achismo. Não, mas a gente também tem que ter uma coisa concreta. Ouça o programa por exemplo, do ano passado. Outra questão que eu vou levantar, que essa foi aqui não desceu na minha garganta. Fiquei muito decepcionado com ele. Perguntaram-lhe o que ele achava da formação do Flamengo. Eu falei, opa, é agora. Agora eu vou ouvir algo diferente. Ele, ao invés de responder sobre a formação do Flamengo, que ele poderia ter dito, acabei de chegar. Não sei como funciona. Não posso responder agora. Me dá um tempo que eu respondo. Mas aí a mídia já vem com uma ponta aí. Eu já virei com uma ponta na língua. Você não estudou? Olha, não existe isso, André. Ninguém sabe do seu futuro emprego 100% antes de você entrar. Não vem inventar a roda aqui, não. Isso não é assim. Agora, o que ele diz? Não. Eu acho que o futebol brasileiro tem que voltar a formar jogadores como fazia no passado. Oi? Como é que é? O sujeito vem do Brasil, encarnando o profissionalismo, a mudança e a modernidade, e diz que nós temos que formar jogadores como a gente formava no passado. Meu irmão, eu caí da cadeira. Ou, como se diz em Portugal, é de cair o cu da bunda.
Me desculpe, português castiço. Eu fiquei louco. Tá de brincadeira. Só pode ser. Depois, na outra entrevista, porque às vezes a gente fala e a pessoa entende o que quer. O que eu falei é que o jogador brasileiro era formado... Marcão, quer que eu te provoque agora? Quer que eu tire 2 cabelos do restante que ainda tem seu? Eu concordo com tudo que ele falou. Tá bom. Sobre isso. Tá bom. Por quê? E uma coisa que eu achei assim... interessante quando tudo no Flamengo é intenso demais, né? O Flamengo, se vai dar certo ou não, gente, é outra história. Beleza. Outra história. Você contrata um cara que tem um histórico profissional, né? Vamos dizer assim, o cara tem um trabalho, tem um reconhecimento, tem pontos positivos, vai ter pontos negativos para aqui do Brasil. E aí, chega aqui no Brasil, é um alvoroço. É porque, pra quem trazer o cara de fora, quando foi Jesus foi a mesma coisa, quando o Flamengo foi atrás de outros caras foram a mesma coisa. Eu não ouvi questionamento por trazerem de fora. Eu era meio que bom, era comum que teve gente, não. Com absurdo trazer um cara de estrangeiro para comandar um clube aqui no Brasil. Quem é esse cara para querer... Teve chororô aí, sim. Da mídia, da imprensa, né? Então, isso é uma história. Se vai trazer, se vai dar certo ou não, é outra história. Agora, o ponto é, quando ele é perguntado sobre a questão da base, o que a gente fala muito aqui? O que a gente sempre fala aqui? Flamengo só forma pangaré. Sim. Né? A grande maioria. Provavelmente sabendo disso. E qual é o lema do Flamengo? O craque do Flamengo faz em casa? Pronto, vamos lá. Aí vai falar, o que a gente... Você precisa bem, principalmente, Marcão. Os mais velhos. Não se fazem jogadores como antigamente. Sim. Antigamente, que tinha jogador bom, hoje em dia só tem pangaré. Ou seja, e aí ele tocou no... Se o Flamengo se propõe, vamos lá, por que eu concordei com ele? Se o Flamengo se propõe... Talvez ele não tenha respondido a pergunta que foi feita, mas a fala dele, para mim, eu concordei. Talvez ele não respondeu com a pergunta que deveria ter sido respondida, né? Mas a fala dele eu concordei. E o motivo, isso eu já falei em alguns programas anteriores. Quando ele é perguntado lá, ele responde, né, que o futebol brasileiro, nos últimos anos, tem deixado suas características. E por que a gente não tem formado mais jogadores como a gente formava antes? Por que a seleção hoje é tão escassa de jogadores que a gente fala diferenciais? Por quê? Porque a nossa formação... Porque a nossa formação... Quais são? Para mim, porque você não forma mais o jogador na rua como ele era formado antes, ok? Eu concordo 100%. Porque não vem me dizer que era nos clubes que se formavam tais jogadores. Mentira, porque era na rua. Exatamente. Segundo motivo, o futebol hoje não comporta mais aquele festival de improviso que era o futebol brasileiro. Aí, hoje, talvez o improviso, a desorganização vai perder para o jogo científico, estudado, trabalhado. Talvez essa parte que eu discordo de você. Tudo bem. Mas... Não 100%. A gente concorda. O jogador brasileiro, o grande diferencial do jogador brasileiro era o jogador brasileiro era formado à base de pista, de chão, de calçada, de rua. Então, isso trouxe ao jogador brasileiro, logicamente que não é todos, logicamente a gente está falando assim, dentro de um potencial de grande massa que nem o Brasil é, o Brasil é um dos maiores países do mundo, tem a maior população do mundo. Você consegue extrair muito de jogadores de futebol do mundo. Isso, ainda é. Só que o quê? Essa formação que a gente tinha antes perdeu espaço para a técnica. Não vou saber falar essa palavra que me embora. Para o lado mais técnico. E a gente. Não seria mais tático? Não, técnico. Físico? Técnico? Não. Em querer um jogador muito técnico. Então, a gente foi perdendo espaço dos jogadores criativos, dos jogadores que improvisam. Aí eu volto a perguntar, toda vez eu faço essa pergunta, quais foram os grandes jogadores, grandes nomes do futebol, expressão mundial que o Flamengo formou e que o futebol brasileiro formou. Nível mundial, que impacto para ganhar prêmio de melhor do mundo. Vinícius Júnior. Agora,
Nós temos também o Paquetá saiu de Flamengo, foi Vinícius Júnior e Paquetá. Aí de Brasil nós temos ali o Endrick, que ainda está muito longe de ter uma expressão. E o último foi Olha, o Neymar. ele. Agora, Marcos, esse Endrick aí foi muito superestimado, né? Cara, toda assim, vez a gente fala. Quantas vezes eu falei pro Marcão? Achar que você vai chegar com 18 anos e vai jogar no Real Madrid. Marcão, o que eu falei? Você não olhou para a aula de história. Veja o Vinícius. Toda vez. Ficou 2 anos lá no Real e não era o Vinícius. Mas o que eu falo toda vez aqui? Todo jogador que sai do Palmeiras, vocês falam o quê? Sim, você vê. Eles estão vendendo o Vitor Reis, que não tem nenhum ano de profissional, por 40 milhões de euros para o City. E aí? Não é à toa que o Boto queria trazer o cara do Palmeiras. O tal do JP Sampaio. Desespero financeiro. Mas aí tá igual o Patinho feio. Olha, vende agora ou nunca. Também, meu irmão. É isso. Também. O Palmeiras fez mas aí, ó, as últimas vendas muito boas, cara. E o Flamengo apanhando nesse quesito. Ó, agora, resumindo o que eu queria falar. Depois eu vou trazer um vídeo que eu achei o vídeo que eu tava falando com você, comentei com você, Marcão, um pouco tempo atrás, sobre a questão de... Existe uma percepção hoje que não é só de alguns, mas sim está se tornando uma percepção a nível mundial, de até técnicos de grande expressão como o Guardiola têm visto começar a ver o futebol moderno hoje como um futebol amarrado, muito técnico e pouco criativo, pouco bonito aos olhos. Logicamente você tem grandes jogadores, mas você não tem jogadores. E o Brasil tem perdido esse espaço exatamente por ter abandonado. Logicamente, gente, eu não acho que o Brasil tinha uma maquininha de imprimir jogador assim. São situações que fizeram esses jogadores terem diferenciais. Aquilo que eu não vou lembrar agora. Quem falou, talvez até o Marcão tenha me dito isso. É que os jogadores novos, eles deveriam ser formados na brita mesmo. Para exatamente ter um grande... Eu devo ter falado isso porque o Vanderlei Luxemburgo disse em entrevistas que tinha que ter campo de barro todo esburacado no centro de treinamento para o cara aprender a lidar com aquilo, entendeu? Então, nessa parte eu concordo com ele 100%. E o Brasil hoje é um reflexo. O Brasil hoje, o futebol do Brasil, seleção, né? Você tem grandes jogadores e tal, tudo mais. Mas seleção hoje é um reflexo desse momento pobre de você... Como é que o Brasil consegue exportar jogadores tão caros, mas ao mesmo tempo que não são expressivos no clube? Os seus clubes que jogam. Nós temos antigamente alguns hoje... Porque isso é um reflexo do nosso país. Ao invés de nós exportarmos produto acabado, nós exportamos matéria-prima. Esse é o ponto. E aí, você vende matéria-prima muito mais barato do que você vende produto acabado. Mas isso é uma opção que o Brasil está fazendo há décadas, entendeu? Agora, para ninguém dizer que eu só reclamo, eu gostei quando o Boto disse: se o Felipe Luiz falhar, o responsável sou eu. E aí ele dá uma cutucada antológica quando ele fala: não é possível você trazer 11 técnicos e ninguém é responsável por isso. Foi sensacional. Então, quantas vezes a gente falou aqui? Quantas vezes a gente falou bem assim? Troca técnico, troca isso, troca diretor, troca diretor não, troca jogador. Aí o Marcos, aí também é jogo de compadre, né? Ali, não é jogo de compadre, não, cara, porque o Vanderlei... Não entendeu, não entendeu, não por parte do Boto, não. Não, André. Estou falando jogo de compadre entre o Braz e o Landim. Olha, se eu sou presidente, levo o meu primo e falo: primo, o que der ou vier, eu por você, por mim. Não me interessa o jogo de compadre deles. O que me interessa, assim, o Flamengo está acima de tudo. Com o parágrafo. Vocês acham que ele dizer que o elenco é excepcional é razoável? Excepcional. Pejorativo, figura de linguagem. Não, exagero. Não. Seja muito bem-vindo, meu querido. Saudade de você. André, o poder da palavra. Marcos, esse elenco é excepcional, Marcos. A gente está sem goleiro, Marcos. A gente agora. André, E você reclamou de mim e agora vem dizer que a gente não tem goleiro?
O André e Marcos, vocês têm que entender também, vocês mesmo falaram que não basta chegar chutando um balde. Óbvio. O cara não é chegar, ainda mais o quê? Pensando o quê? Já se sabia, não sei por que tem torcedor, ainda hoje, reclamando de contratação, sendo que desde o ano passado tem se noticiado que o Flamengo não ia fazer feira esse ano. Já sabia. Olha, a gente já entrou em pauta aqui, em live de estádio, já dei meu posicionamento. Agora, eu tenho quase certeza, o Flamengo tá para ser o Palmeiras em 2024. Em qual aspecto? A nível financeiro. Porque o Palmeiras agora está na contrafluxo. O Palmeiras agora foi muito cobrado ano passado, que não contratou quase ninguém. E agora a gente está nessa maré. Em 24, não contratou quase ninguém em 23. E nem 22. Agora, a gente está numa situação que eu queria fazer a situação para o brasileiro, porque se ele falou que prioridade é o brasileiro, vamos lá. A gente depois, se tiver uma live mais tranquila, mais tempo, a gente também elucidar a nossa escalação, jogadores, posições a serem repostas. No nosso programa sobre elenco. Entende? Em elenco, a gente está numa situação muito assim, delicada. Porque não é o elenco em si, vai ser a distribuição de minutos que o Felipe vai dar para o elenco. Isso é que me interessa. Porque assim, gente, vamos lembrar também, o pessoal tá falando muito de contratação, mas esquece que a gente tem um elenco, um time não inteiro. Não é o melhor elenco do Brasil, diabo. Não era um time inteiro ainda Um time inteiro não, exagero, né? Temos alguns jogadores que já voltaram de contusão, de lesão e tudo mais, e estão voltando. Pedro, Cebolinha e o Vinha. Isso. Né? Então, não dá para fazer um salseiro, uma feira ainda lá. Tanto porque o Boto falou desde o início, né? Só virou, parece, 4 contratações. E já se sabia uma coisa que o VSF... não verbalizou isso, Matheus. Isso é notícia que a gente ouviu, mas o Boto não confirmou que eram 4. Não saiu da boca do Boto. O VSF, acho que o VSF falou uma coisa importante. A janela de contratação do Flamengo de 2025 foi feita em 2024. Sim. Ou seja, Mas, Matheus, o Vitor Sérgio está se esquecendo de que, então, quando foi feita a janela de meio do ano do Flamengo do ano passado? Porque ele fala isso, mas isso é uma meia-verdade. Entendeu? Porque essa conta tem que fechar. Então, quando é que foi a janela de meio do ano do Flamengo? Não existiu, então? Para mim, ele quis dourar a pílula para explicar para as pessoas por que o Flamengo não está gastando dinheiro agora. Ok? Porque o Flamengo, se você brincou com a gente, vamos voltar no primeiro programa que a gente teve lá no ano, eu disse aqui que faltava jogador para o elenco. Falei ou não falei? Falei. E o Flamengo só trouxe esses caras que trouxe porque os outros se machucaram. Sim, isso. Entendeu? É isso porque é por conta disso. E o BAP deu declarações sucessivas de que para ele o elenco deveria ter 30 jogadores. Mas 30 jogadores de fato disponíveis e utilizáveis. Mas uma coisa é também, Marcão, mas beleza. Uma coisa beleza, ele falou que deveria ter. Só que também isso não pode ser feito de uma hora para outra, porque tudo bem. Financeiro, né? Talvez ele tenha essa ideia e isso acontecer com o tempo, né? Eu sempre dizia que o Flamengo deveria, toda temporada, comprar um jogador de 20 milhões de euros. Ano passado nós fizemos 2 compras no ano só. Todo Alcaraz. Tudo bem. Um exemplo aqui. Tá chegando Juninho, né? Que chegou. Juninho. Veja que coisa curiosa. O Sevilha ia pagar 4 milhões de euros. Nós pagamos 5. Ok? Não sei em que condições, qual foi o parcelamento, mas para o cara... de Juninho é um jogador que... Gente, eu não Juninho... conheço o Juninho. Marco, O André tá travando muito aí, ó. Chegou também, para mim tá noticiando o Jorginho, que joga no Arsenal, né?
Mas até então é só especulação, como titular sempre. absoluto no Arsenal, tá? Mas para a realidade de Flamengo, o que o Jorginho é capaz de nos trazer em termos de profissionalismo, desde que ele não beba a água do Ninho, né? Lembrando sempre do poder da água, do que ele é capaz de fazer em campo, do que ele tem de conhecimento tático, ele é um monstro, bate pênalti espetacularmente bem. Então, assim, eu discordo desses flamenguistas que nas redes sociais ficam reclamando quando o Flamengo traz jogador que eles chamam de velho, que só tem que trazer jogador novo. Não existe você ter um time de futebol só com um garoto novo. Não ganha. É muito raro ganhar. Mas bota raro nisso. Você tem que ter uma mescla. Agora, eu estou interessado qual zagueiro que traremos. Estão falando no tal de Kaique. O quadro perguntou aqui, né? Eu acho que o mundo vocês aproveitariam a gente precisa ter da base. O zagueiro confirmado, que é aquele cara que você sabe que vai jogar. Até porque com o Pablo não dá para contar, né? Na verdade, eu teria 4 confirmados e 2 da base. Né? Saiu Davi Luiz, saiu 2. Para mim, tinha que ter 4 a Vera e 2 da base. Por exemplo, esse ano não é possível que a gente não vai ver o Cleiton jogar. Eu não gosto do Cleiton. Eu não posso avaliar o Cleiton. Não vejo o cara jogar, diabo. Entendeu? Ele jogou domingo aí, no jogo junto com o Pablo. Mas, coitado, você sai de casa para trabalhar e tá lá o Pablo do seu lado. Você não vai trabalhar tranquilo. Não tem como. Estão falando no tal do Kaique. Teve um bom futebol. Kaique, que está jogando... Onde mesmo, Kaique? Zagueiro? Agora me foge... Eu acho que é Rússia. É Rússia? Não me lembro. Ô, Marcos, você sabe a situação do... O Vitor Reis subiu para o time do Palmeiras e rapidamente começou a jogar, se firmou como titular e acabou. Então eu não tenho medo de lançar zagueiro, não. A questão é que tem que ser bom. Tem que ser bom para jogar no time principal do Flamengo. Aproveitando já a pergunta... Gol, lateral direito, a zaga, lateral esquerda meio carente, cabeça, os volantes... A gente não tem nenhum box-to-box, só o Pulgar marca, e marca daquele jeito maluco dele, aliás o Pulgar quer ir embora, eu já teria me livrado dele há muito tempo. Eu acho que a gente tem posição carente de centroavante, a gente tem posição carente pelo lado direito, no ataque, porque a gente não tem realmente alguém efetivo. Então, assim, Matheus, você se lembra quantos jogadores eu falei que a gente precisava comprar nessa última da Barca? Você falou tantos jogadores, eu acho que foi porque eu me lembro de 16 em 2023 para 24. Você falou tanto de jogadores. O Gabigol tinha o Gabigol custava mensagem 2 milhões, né? Em torno de 2 milhões e pouquinho ao o salário dele era 1,5. Batendo a 2 com a imagem. Né? Se você dobrar, se bem que não é dobrar, porque parte é por imagem, mas que seja 2 milhões por mês, um absurdo completo. Ele e o Fabrício Bruno já dá um não, só ele, tem o Davi Luiz também, porque o Davi Luiz provavelmente ganhava mais do que o Fabrício Bruno. Também, o Davi era um dos maiores salários que tinha. Então, a gente já tem aí em torno, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Gabigol, a gente deve ter aí, por ano, quase 50 milhões. Beleza, mas aí vamos lá. Já que vocês falaram isso, mas eu quero discutir exatamente essa história de fôlego. O que é dar um fôlego na folha de pagamentos? Me explique, por acaso. Eu acho assim, um fôlego de pagamentos é você abrir... Eu arriscaria... Eu arriscaria... Entendeu? Olha, isso não é se você tem 3 milhões... Não, pera lá, Marcão. Eu sei que não é. A questão é... A gente precisa desse fôlego agora para dar... Tipo assim, vamos tirar uns aqui. Para esses uns aqui que a gente não estava... Você tá saindo porque não tá bem ou porque foi vendido. Tá bom, mas fôlego é se você pegasse, não vamos substituir ninguém, porque a gente tem que reduzir a folha. Isso é fôlego. Senão é ficar repetindo essa besteira aí, a esmo, à toa. Mas essas expressões do português que... Não, cara, mas não podemos repetir besteira, cara. Simples. A gente não pode compactuar com isso, a gente não pode ser portador de ideias equivocadas. Boa noite, Flávio Lobac. Seja muito bem-vindo. Ô, Marcão,
Aqui, ó. Tem. Ô, Marcos, Você tirou tanta gente da. Peraí. Você falou de 4, que era lateral direito, volante, atacante e. Qual era a outra posição? E meio-campo. Quando deram a notícia de 4 posições que o Flamengo iria atrás, era isso: lateral, volante, meio-campo e centroavante. Porque não tinha vendido o Fabrício Bruno. No programa sobre a Barca, alguém comentou o seu comentário, provavelmente. Tá. Sua fala, colocou assim, ó, então é melhor ir embora, então é melhor mandar todo mundo embora e ficar com sub-20. É uma conclusão equivocada de quem disse isso, porque foi uma crítica. Sim, eu sei que é uma crítica, mas a questão se o nosso sub-20 fosse aproveitável de fato, mas não é. Teve outra aqui também que foi muito engraçado também. Ela foi a Márcia, falou assim: eu nem sei qual a minha opinião sobre esse programa. Eu amei e odiei ao mesmo tempo. Muito bom. Tá conhecendo o nosso programa? Tá conhecendo a gente agora? Chegou agora. Não, ô Marcos, por exemplo, tá sabendo agora que cara, é umas coisas. Não dá pra comparar o futebol saudita. O Cristiano Ronaldo vai ganhar 500 500 mil por dia. Absurdo. Quem não pode, mano. O Firmino estava em torno de 12 milhões na equiparação. Muito bem-vindo. Não, o Firmino, esquece o salário que ele ganha lá, cara. A questão é... Não, Firmino, mas o Flamengo estaria disposto a pagar até 3,5. Só para ele? Aí precisaria de um fôlego muito grande, viu? Loucura. 3,5 de um fôlego muito grande. Não. Para mim, o Flamengo não tá com essa bala toda. Se só tem 3 milhões no caixa, se precisou vender o Fabrício Bruno, jogador de seleção brasileira. Aliás, é verdade que o Fabrício Bruno deu umas estocadas no Felipe Luiz? Sim? Eu não vi. Eu vou te mandar o link, Foi da Jovem Pan. Óbvio que a Jovem Pan não ia perder esse motivo, né? Ali estava o Mauro César também na bancada. Sobre a expectativa do ano, o Boto, falando em Boto novamente, falou que a prioridade seria o Brasileirão. Sim. Né? E aí, vamos finalmente competir pelo Brasileirão esse ano? Ou será que forças superiores irão pressionar, como sempre acontece? Vamos pensar. Copa do Brasil, Libertadores. Boto disse isso, Felipe disse isso, Luiz Antônio Baptista disse isso. Então, até agora, estão em um coro uníssono, né? Vamos ver. O Campeonato Brasileiro não começou. Rapidamente, o Brasileirão, o Carioca acaba lá para março, né? Maio. Não, maio não. Março. Tá vendo aqui, 5 dedinhos. Brasileiro, Super Mundial. Apesar que o Super Mundial é depois de maio. Mas vamos botar que a gente vai estar em 4 frentes. É interessante para esse elenco desdenhar, ou pelo menos fingir que competiu, porque assim, a gente pode estar numa situação que, tipo, como é que a gente vai administrar um elenco? Está lá no Mundial, que vai ser um mês, tipo uma Copa do Mundo. Tem que estar centrado também aqui na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Não, sim. Então... Mas só que pelo menos assim, é interessante para o Flamengo chegar às oitavas e ser eliminado? Não, eu e Matheus... ganhar. O mais interessante é ganhar. Eu e Matheus falamos sobre isso em algum programa de final do ano. Eu falei, para mim... A gente falou até onde seria isso. Às quartas, a gente já pode dizer, ok, fizemos mais do que você podia esperar. Por quê? Porque a tendência é que o Flamengo saia em segundo lugar na sua chave. Se o Flamengo não fizer pataquadas, o Flamengo teria que sair em segundo. E o que me preocupa é que o jogo contra o Chelsea não é o terceiro, é o segundo.
Se a gente já fizer uma pataquada... Não, menos mal, porque também tem um jogo mais leve, né? Não, mas a questão é, e se o Flamengo faz uma pataquada contra o Esperança de Tunis? Entendeu? Mas o Flamengo deve sair... Como o Flamengo fez. Se sair, sai em segundo. Só que no outro grupo, C, o primeiro da chave, para mim não restam dúvidas de que será o Bayern de Munique. E aí é o nosso confronto das oitavas. Então, se você botar Bayern de Munique, para mim não tem. O Flamengo ele só está na posição de quando ele vai embora. Se ele vai embora antes ou um pouquinho depois. Mas essa é a realidade de todos os jogadores. Se nós chegarmos às quartas, fizemos mais do que a tabela mostrava. Mas pode acontecer. Vai que o Bayern não sai em segundo. Ou o Flamengo sai em primeiro e o Bayern sai em primeiro. A gente pulou do Bayern. Aí É possível os times brasileiros, os times da Europa, não ver com aqueles olhos desesperadores de um elenco completamente titular igual Champions? Porque a gente... Depende claro do caminhão de dinheiro. Final de temporada na Europa. Os jogadores europeus não estarão com a faca entre os dentes nessa Copa do Mundo. No ano seguinte tem Copa do Mundo. Então, assim, a chance desse Mundial ser, do ponto de vista técnico, de futebol, uma desgraça, como as Copas do Mundo estão sendo, é grande. Mas a FIFA... Ô, Eliette, não traz isso não, né? Faz isso não. Você já tá zicando tão cedo. Faz isso não, pelo amor de Deus. Inclusive, no programa em que eu falei sobre isso, quem tava aqui... Ué, e por que o Flamengo não pode ganhar do Chelsea? Por que o Flamengo não pode ganhar do Bayern? Tá bom. Beleza, realmente poder pode agora. A questão é, eu só falo de futebol baseado em futebol. Então, pra mim não tem foto. Porque pela premissa, o Flamengo, tudo bem, ele tem 3 jogos, então de 9... E lembrando, o time da Tunísia não é essa carne assada. Então, assim, o meu trabalho... É ganhar os dois e empatar um, não é? São três jogos. São 3 jogos. O Esperança, Chelsea e Leão. Aliás, o Leão contratou o Rames Rodrigues. Se ele vai chegar até o Mundial no Leão, isso é outro departamento. Porque no Raio Vallecano só jogou 7 jogos e pronto. Mas... Ele está fazendo um mochilão. E o Vampeta ainda falou, quem compra essa cabeça de bagre. Ele tá fazendo um mochilão pelo mundo aí. Agora, o Mar, assim, o Gonzaga, eu não sei se é uma coisa frustrante. É óbvio que a gente o Flamengo agora desistir de fazer o estádio vai ser um atestado de amadorismo. Mas eu acho que vai ter que levar umas 2 eleições se o Flamengo não arrumar uma empreiteira grande para dar apoio. Marco, porque isso atrasa tudo. Agora o argumento maravilhoso. Olha, a gente não vai contratar muito, porque teve o gasto do estádio. Raciocínio. O estádio, da maneira como estava sendo apresentado, e nós falamos isso aqui, aquilo parecia muito uma ação eleitoral. Ok? Eu houver orçado de chute 2 bilhões, mas no programa que a gente fala do estádio, aquele estádio que nos foi mostrado não ia custar 2 bilhões. Ia custar mais. O Flamengo sequer tinha um estudo técnico preliminar. Então, esta diretoria que saiu vendeu um peixe só para ganhar a eleição. Então, não caia nesta esparrela. Flamengo tem que fazer um estádio? Tem, mas tem que fazer direito. E se for necessário, temos que voltar para a estaca zero, fazer um projeto de verdade, com estudo técnico preliminar, e aí sim, tá aqui. Agora existe um projeto que não existia antes. Aquilo ali foi conversa para boi dormir. A pergunta eu tenho uma pergunta também para vocês. Neste ano, o que vocês esperam de cada competição? Onde o Flamengo vai colocar suas forças, onde o Flamengo pode chegar, tem condições com o elenco que tem, com o Mundial no meio do ano, com todo o cenário que tem se desenhado para esse ano. Nesta pergunta, você está vendo o Felipe chegar até o final da temporada?
Vamos deixar intrínseco na sua resposta, porque, vamos dizer, Flamengo é eliminado da Libertadores. Felipe cai, Felipe continua. Eliminado em que estágio? Não, imagine o que você imagina daqui para frente. Aí assim, você pode... Vamos lá. Eu parto do princípio... Que a gente está aqui, é o momento do programa, é que a gente vai falar o que a gente acha para a gente mostrar onde a gente errou no final do ano. Tá bom. Então, eu tenho que imaginar que mudou a diretoria. É uma mudança. Não tem como negar. Se vai ser para melhor, para pior, se vai ficar a mesma desgraça, não sabemos. Eu sou cético, obviamente. Muitos desses que estão hoje aí estavam antes e só saíram 6 meses, 1 ano antes da eleição. Então, e o fizeram porque o Landim não apoiou o BAP, resolveu apoiar o Rodrigo Nunes. Então, que o Felipe é um cara sério e que ele quer levar a carreira dele a sério, eu não discuto. A questão é que o Felipe, infelizmente, aceitou o desafio de comandar aqueles caras que ele sabe muito bem o que aqueles caras fazem para derrubar a técnica. Então, a brincadeira que eu fiz ano passado, durante o final da nossa temporada, alguém aqui aposta que em agosto Felipe Luiz ainda é técnico do Flamengo? Ninguém consegue me dar essa resposta, a não ser um cara de uma honesta que disse para mim, eu te garanto que em agosto ele é técnico de Eu até consigo, eu conseguiria te dar essa resposta. Eu não aposto que ele vai estar. Está travando. Não aposto. Agora, vou responder partindo do pressuposto de que o Boto vem para trazer algo positivo, dar apoio ao Felipe, e o Felipe agora... O meu travou aqui. Deveria ter uma temporada melhor em 2025 do que teve em 2024. O que não porque você difícil, tem um cara que tem mais concepção do que é Flamengo, ele tem um respeito e um acolhimento muito maior por parte da torcida do que tinha o Adenor. Talvez os jogadores gostem mais dele do que gostavam do Adenor. E o Felipe provavelmente estará melhor técnico este ano do que estava no passado, porque aprendeu coisas e vai continuar aprendendo. Matheus, me bota de novo aí, que estava travando muito. Então, eu acho que a gente pode fazer melhor do que 2024. O que é fazer melhor? Ganhar Campeonato Carioca? Não vale. Isso aí, para mim, não faz nenhuma diferença. Não ser eliminado no Mundial na primeira fase, que aí seria mais uma vergonha em Mundial. Realmente disputar o Campeonato Brasileiro da primeira à 38ª rodada. Então, se isso acontecer, eu vou achar que melhoramos. E que a gente não oscile tanto na performance dentro de campo. Que o Flamengo realmente seja um time, como a gente olha para o time do Palmeiras, que a gente normalmente sabe que o time do Palmeiras vai correr. O nosso a gente não sabe. É isso. Em relação a títulos, é sempre a minha equação. Eu só posso ser campeão se eu jogar melhor. Com esse futebol mequetrefe que o Flamengo joga, eu não consigo ver a gente ganhar todos os títulos, como muita gente diz, com o Felipe Luiz em 2025 vamos ser campeão de tudo. Muito difícil ser campeão de tudo, todo ano, porque a gente repete a mesma fórmula. Então, o que eu espero? Eu quero o Campeonato Brasileiro. A partir dali, o que vier para mim é cereja. O meu bolo é Campeonato Brasileiro. E jogar direito, jogar sério. Assim, o Marco. Assim, quando teve a pergunta, que me travou aqui, quando teve a pergunta, acho que foi o Marcos, ele pontuou uma situação, um adeno do Boto, que o Boto falou quanto... Caramba, Marcos, você falou que ele estava interessado em focar não só no brasileiro. Você falou alguma coisa... dos técnicos. Ele especificou brasileiro e Libertadores. Quanto tempo levaria até o Felipe Luiz? Quantas derrotas seria necessário para o Felipe Luiz cair? Então, sim. Se, espero eu, esta gestão conseguir ser com o Felipe Luiz 2 anos, na bronca,
2 anos, pelo menos. 2 anos? 24 meses. 2 anos no Flamengo? Chuvas, trovoadas, lamas. Assim, vamos fechar... Não, estou dizendo assim, pro Felipe Luiz. Um aninho. Porque senão vai cair em contraditório. Por que não? Porque a gestão... Não, André, a gestão foi criticada. Nem pode. A gestão foi criticada. Pode. Você está pedindo Contrato aluno, com o Felipe André. Luiz é só até esse ano. Então vamos manter no tempo do contrato. Aliás, o contrato dele só está esse ano. Uma coisa que eu achei estranho, hein? Até O contrato... Ele só tem 1 ano. O Felipe só tem contrato até final de 25 e o Boto, para minha surpresa, não tem contrato de 3 anos, tem contrato de 2 anos só. Isso é outra coisa que ficou na minha mente. Eu não vi ninguém fazer essa pergunta até agora. Por que diabos o Boto só tem contrato de 2 anos? Se a gestão são 3. Entendeu? A sua expectativa, Matheus? Bom, como sempre, eu desejo o título, porém não coloco como obrigatoriedade. Nunca coloquei o Flamengo tem que ganhar o Brasileirão, o Flamengo tem que competir em todas. O que eu não quero é ver o Flamengo que nem 2024. Patinou na primeira fase da Libertadores até cair. Não disputou em nenhum momento de forma veemente o Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil acaba sempre sendo... Ano passado a gente não disputou. O Flamengo liderou por 10 rodadas. Eu não sei se cabe esta acentuação, entendeu? Que nós lideramos por 10 rodadas. O ponto é que o Flamengo abandona o campeonato logo no início do retorno no jogo contra o São Paulo. Ali o Flamengo abandonou o campeonato. Mas em algum momento você sentiu que esse time estava disputando? Ou só estava sobrevivendo? Você se lembra? Você fica brincando comigo que eu erro tudo no início da temporada, mas eu achava que... Não, você não. A gente errou todo. Todo mundo errou. Mas eu achava que com o Adenor, o Flamengo ia realmente levar o brasileiro sério. Exatamente. A nossa expectativa no programa, se você ouvir, era essa. Todo mundo. Era um coro. Não. E até o jogo contra o São Paulo, ele vai manter... era reclamado no brasileiro. Mas no programa seguinte do São Paulo e Flamengo, eu disse aqui, acabou-se a paz. Agora eu não quero mais saber. Vou descer a lenha no Adenor. Porque a única coisa que eu ainda me agarrava nele, ele me soltou. Me jogou no precipício. Pois é, então a expectativa é esperar sensacional, Eudes. Porque assim... A minha é essa. A minha é tipo assim, o Flamengo precisa priorizar para levar a sério o Brasileirão. Por mais que vai ficar brigando, brigar, disputar. Sim. Desde o começo o brasileiro. Sim. Fazer uma boa primeira fase da Libertadores. Fazer uma boa fase do Mundial. Passar na primeira Copa fase do Mundial. Brasil, a Copa do Brasil, ela é consequência nesse meio termo. A gente vai ali até os oitava, quarta ali, até aqueles jogos mambembe, pega um time no que eu falei, segunda divisão. Eu só não me lembrei de incluir a gestão dos minutos, que isso para mim é primordial esse ano. Como o Felipe vai gerir a minutagem no grupo. Isso me interessa muito. Porque assim, o que mais a gente viu no 19 não foi só a questão da qualidade, mas a gente viu uma intensidade dentro de campo. Uma entrega. A gente quer isso de volta. Mas a gente também via jogos em que os caras não estavam afim com nada. Sim, mas o resumo final da ópera foi isso que a gente quer de volta. Sim. Tá? Logicamente, eu desejo, assim, eu quero que o Flamengo dispute, brigue por um brasileiro, assim como ele brigue pela Libertadores. Não, o que eu tanto falei nos últimos anos? O Flamengo entra em campo como se estivesse com o título garantido e vai apenas proteger aquele título. Assim como foi com a Libertadores e o Brasileirão. Só que nessa brincadeira, o Brasileirão, o Flamengo já não disputa, por mais que tenha liderado algumas rodadas, naquele caos dos primeiros jogos, naquela bagunça dos primeiros jogos, depois nem no primeiro turno o Flamengo já estava brigando mais por nada. Então, olha a distância que a gente ficou com risco maiores, porque no final da temporada a gente mudou para o Felipe Luiz, a gente ainda conseguiu dar um fôlego. O Flamengo só estava naquilo também, praticamente, né? Então, sim. Isso. Então, fazer uma fase da Libertadores decente para não passar as vergonhas que a gente passou nos últimos anos. A Copa do Brasil ali é consequência desse meio termo. Né? Então, para você, Brasileirão, a temporada
pré-mundial é que vai te dar esse norte se o Flamengo está ou não está cumprindo o que você quer. Sim. Porque tudo isso que você falou acontece antes. Está acontecendo antes do Mundial. E aí, imagine que a gente chegue, por exemplo, aconteça o que aconteceu em 2024. O Flamengo passa um vexame. Por que vexame? Porque o que o Flamengo fez em 2024, 2023, na fase de grupo da Libertadores, era de vergonhoso. A gente falava assim, não é possível que um grupo desse o Flamengo vai conseguir patinar. E patinou. Sim. Então, como é que a gente chegaria no Mundial de Clube nesse clima? Qual seria a esperança que a gente teria de ganhar alguma coisa? Ou de disputar? Logicamente, o Mundial, meu irmão, é Copa do Mundo. É aqueles 7 jogos ali, não sei se é 7 no total, mas são 7 jogos ali que você... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Né? Sim. Mas é isso. Sim. Então, eu espero isso. E no final do ano, aí, em consequência disso, o Flamengo voltando para brigar. Porque eu quero, ainda sinto em mim a necessidade, a saudade de comemorar um título do brasileiro como um título, como uma conquista. Em 2020 não tive isso, porque ganhamos perdendo o jogo, aquele jeito. Em 2019, apesar de termos ganho, nós ganhamos sem jogar. E isso é aquele gostinho, aquele gostinho que fica assim, ó. Você fala assim, poxa, aquele último pedaço que você ia morder, mas não caiu no chão. Caiu no chão. Você fala, poxa, eu fiquei satisfeito, mas o último pedaço que eu tava desejando, fiquei feliz. História 2019, ganhar no sábado e no domingo. Mas o título da comemorar, da conquista, a gente não teve, né? Você acha que esse desespero da torcida, que vê o Palmeiras se reforçar, vê o São Paulo se reforçar, vê o Cruzeiro se reforçar e o Flamengo, bota aspas nisso, não se reforçar, não é incompatível com o discurso de que é uma Ferrari, de que tem o melhor elenco do Brasil? Com certeza. E a gente já falou isso várias vezes no programa, basta o Flamengo ameaçar não jogar com o dito time titular, ninguém confia mais, desespero, medo de não se classificar na primeira fase da Libertadores. Cara, assim, a torcida do Flamengo tinha que se decidir qual o caminho que ela quer. E não ser uma biruta que varia de posição em função do vento, cara. Eu não sei como é que uma pessoa pode conduzir sua vida desse jeito. A minha opinião muda em função do vento. Então, acabou, mudou. E ano passado foi o quê? O time que não era titular foi visto como time, tanto que foi aquela fase que o Flamengo melhor jogou, né? O Tite que não era o titular. Foi o momento que mais a gente pensou assim... O Flamengo estava preocupado com jogar com o time reserva e de repente ficou preocupado com jogar com o time titular. Por acaso você viu o Felipe ser perguntado por que ele liberou o Fabrício Bruno? Eu queria fazer essa pergunta para o Felipe Luiz. Uma palavra do Felipe Luiz esse ano ainda. Não concordo, sei se mas eu estou brincando que a mídia se esquece de fazer essas perguntas quando tem oportunidade. Você manteria o Pulgar no time? Como titular? Já que ele quer ir embora? Não. Faz sentido manter um cara que quer ir embora? E ainda dizer que ele é importante, que o Flamengo não vai vender ninguém importante? Agora sim. Aliás, eu achei isso desnecessário também. Dar essa pancada na canela do Fabrício Bruno. O Flamengo não precisa disso. Você vende o cara, deseja boa sorte e pronto. Não fica dizendo, não, a gente não vai vender quem é importante. Então você está dizendo que o Fabrício Bruno não era importante. Pra quê você vai dizer um negócio desse? Entendeu? Que o Fabrício Bruno chegue lá e fale mal do Flamengo, esculhambe, aí tudo bem, é o Fabrício Bruno. O que você vai esperar de Fabrício Bruno? Mas o Flamengo, enquanto instituição, como comunicação, não deveria fazer isso. Com certeza. Foi mais uma bola fora que o Boto deu na sua comunicação. Ele quer ser engraçado, ele quer fazer piada, ele ri da piada que ele faz. É que o português aí, a pessoa do Brasil que não entende a piada, aí ele precisa dar uma risada para não ficar no assim, eu admito para você, cara, a Girafa estava do meu lado e a cada final de tema que o Boto respondia na primeira entrevista, eu dizia para ela, essa eu gostei. Não gostei. Aqui você pisou na maionese. E assim foi, entendeu? Uma coisa que... por exemplo, ele chegar na hora marcada pontualmente para iniciar a coletiva, ponto para ele. 2 coletivas, chegou pontualmente e começou a coletiva na hora marcada. Como ele falou,
Não estou falando de profissionalismo? Por exemplo, alguém criticou isso? Alguém criticou o fato dele ter... Houve quem criticasse o fato do Flamengo dar a programação da semana antecipadamente. Ele falou, isso não era moeda comum aqui, agora será. E as pessoas receberam aquela programação, ninguém leu na hora ali, ninguém fez uma pergunta sobre a programação. Então, assim, eu fico imaginando que ele, que está acostumado com mídias lá de fora, eu acho que se ele calibrar a comunicação dele, ele é capaz de tirar de letra esses pangarés que a gente tem nas entrevistas. Talvez seja aquela coisa de chegando agora, entendendo qual é a dinâmica dessa imprensa. Entender. Uma coisa desse início, entendeu? Uma coisa que foi legal, que eu espero que aconteça mais vezes, teve o treino aberto, né, lá nos Estados Unidos. Eu espero que isso aconteça mais vezes, é uma coisa que a gente sente falta. Eu acho que isso deveria acontecer mais vezes no Rio de Janeiro mesmo, uma coisa que também não acontece mais na seleção. Então, essas coisas aproximam mais a torcida dos jogadores, até para uma cobrança maior também. Um treino coletivo aberto, faz esse treino coletivo aberto. Eu acredito que pela cultura do Boto e pelo fato de ele ter dito que no CT só pode estar quem é do departamento. Não necessariamente precisa no CT. No CT pode ser no Ninho, ou nos Estados Unidos fizeram um treino aberto lá. Eu acho que foi Estados Unidos, porque é o início da temporada. A Vera, no CT, eu acho que não vai acontecer, não. Eu não sei até porque não tem espaço para isso, mas talvez lá no Ninho, onde não tem uma arquibancada lá. O CT é o Ninho, cara. O treinamento, eu tô falando, é o Ninho do Urubu. Não acho que vai acontecer. Mas ou que seja alguma cidade que o Flamengo vai jogar, entendeu? Tem aquele treino de reconhecimento e tal. Isso é interessante. O Flamengo. Oi? Fazer esses jogos no Nordeste, pelo Campeonato Carioca, com um time que não é o principal, faz sentido isso? Você realmente está privilegiando e, fortalecendo, dando aquele valor para aquela torcida? Você viu a quantidade de gente que tinha no estádio domingo, Matheus? Cobraram uma fortuna, parecia que tinha 3 mil no estádio. Isso é o problema do... Isso para mim é desrespeito. Se eu sou do cara do Nordeste, eu ia dizer, calma aí, quer dizer que o cara manda esse subcérebro aqui, é isso que eu vou ver? Mas eu acho que para ser início de temporada, a própria torcida entende que não dá. Dia 14 de janeiro tem jogo oficial, sendo que os caras voltam semana passada. Eu acho que... Mas peraí, o treino... Mas o Marco não, o Gonzaga, treino aberto não é treino... Fiz treino com o próprio jogador, com o próprio time, né? Que é treino... Não, esse treino aberto não é treino de aquecimento, aquele rachão. A bússola... eu vou marcar o Marcos no grupo pela frase que o Marcos falou. A bússola do Flamengo... Vou fazer uma pergunta, não vou afirmar, não. A bússola do Flamengo, ela tende para uma diretriz a partir de qualquer resultado nessa Supercopa? Olha, eu acho que essa Supercopa, se o Flamengo não ganhar, vai gerar um rebuliço muito grande. Supercopa contra o Botafogo? Contra o Botafogo. E eu não estou dizendo que concordo com isso, mas que vai gerar um rebuliço se não ganhar, vai. Você se lembra do escândalo que foi quando o Paulo Souza perdeu a Supercopa? Até lá, o Paulo Souza não estava sendo questionado. O Paulo Souza tinha trazido o telão, era um negócio espetacular. Então, assim... Foi o que eu disse para vocês. Por enquanto, a torcida do Flamengo está achando tudo lindo, porque o cara chegou, o cara é português, o cara é gringo, mas se a bolinha não entrar, as pessoas vão se lembrar dessas frases infelizes que ele disse. Então, olha, Botafogo de novo está sem técnico. Thiago Almada já foi embora. Luiz Henrique quer ir embora. Os caras ainda não receberam os prêmios da Libertadores nem o 13º.
para quem acha que o Textor é essa 8ª maravilha. Ô, Marcos, o Almada foi para onde? O Almada foi para o Lyon, que é do Textor. Como já estava previsto. Já estava Vai previsto, né? ter que convencer lá a Direção Nacional de Controle de Gestão que o Lyon pode contratar o Thiago Almada, ainda que seja a €0, porque nessas picaretagens do Textor, ele mandou o Thiago Almada para lá por €0. Mas já veio com esse. Óbvio, tanto ele quanto o Luiz Henrique. Lindo. Isso. Entendeu? O Marçal já deu uma declaração, uma entrevista, que repercutiu na França, em ele dizendo que coisas que o Textor disse não são necessariamente verdade. Que o Textor está dizendo que os jogadores, depois que ganharam, resolveram pedir 25% a mais do que estava combinado. Marçal já disse que isso não é verdade. Isso foi na verdade, foi uma nota oficial do Botafogo, em que explicou, tentando explicar a situação, que a CBF, o responsável, não sei, ainda não tinha repassado, tudo mais. Sim. E agora sim. Mas ano passado aconteceu no Botafogo, e a gente dizia que o Botafogo já estava penando, não chegou no Brasileirão, Libertadores, competiu do mesmo jeito que tinha se competido no ano atrasado. Beleza. Não sabemos como vai ser esse ano. Vamos saber se todo ano vai ser essa mesma coisa, né? Sim. Todo ano Agora, você fica lembrando, se você acha que é profissional você ficar sem técnico até maio, e aí traz o Arthur Jorge, e porque bateu o campeão, você acha que vai dar certo todo ano? Não, exatamente. Então, porque nós temos aqui defensores de Textor. Então, lembrando que esta semaninha a Direção Nacional de Controle de Gestão avisou a ele de novo. Até agora o senhor não apresentou nada concreto, e se nada acontecer, quando terminar a temporada, o Lyon vai para a 2ª divisão. E um abraço. Então, esse é o Textor. Vamos lá. Se não vende para outro doido aí. Esse é o bom da SAF também, né? A portuguesa. Assim, é o lado bom e o lado ruim, né? Com certeza. Mas para quem estava em risco de extinção, a portuguesa virou SAF. Sim. Se eu não me engano, essa semana eu vi a notícia de outro clube assim, tradicional. Não vou lembrar agora qual foi. E se eu não me engano, também o CSA também estava para ser. Não, tem aquela teoria que a gente já batia muita tecla aqui, né? Os nossos internautas sabem, né? Que eu falava, né? O jogo aqui Fúria, ele sempre falava: jamais volte onde você foi muito feliz. Então, assim, olha, pro torcedor, eu não sei se é um alento, porque também, às vezes, você sai por cima da carne seca. Você ganha tudo, você sai com 2 títulos. Coisa que, enfim, foi inteligente. O Flamengo... Ele se mandou. Coisa que o Abel tinha que ter feito no final de 2023, quando ele ganhou aquele brasileiro de mão beijada. Eu falei aqui, a hora de se mandar. A forma que tá igual a forma do Marcos. Principalmente do Flamengo. Tá igual aquela forma do Leicester, do Leicester. É Leicester ou Leicester? Leicester. Falou. Leicester. Então o Leicester que foi lá, ganhou aquele em 2012, aquela hegemonia louca. E você vai derrubar minha luz aí. Você vai derrubar minha luz. E eu vou ter que brigar com você ao vivo. Aquilo. Porque o Leicester ele ganhou tudo, não ganhou tudo, né? Mas foi só 3. Que já foi um negócio inacreditável. Eu torci muito para aquilo acontecer. Então. Tem muito torcedor do Flamengo querendo zoar o Botafogo. Aí eu falo, meu amiguinho, você esquece que essa foi a realidade de toda a história do futebol brasileiro. Ganha título, desfaz o time. Todo ano é assim. O Flamengo ganhou 19, 20 já parte novo. Então não fique zoando o amiguinho aí, não. Porque isso aconteceu com a gente e provavelmente vai continuar acontecendo porque a vida inteira no futebol brasileiro foi isso. Fluminense bateu Libertadores, voltando para não cair. Coisa do futebol brasileiro, né? Vamos lá, pessoal. Semana que vem nós estaremos aqui novamente. O microfone mudou, hein? Acho que foi para a câmera, porque tá um baita eco. Depois que você voltou. Foi. Tá um baita eco. Alô.
Agora. Falou e desplugou o microfone. Então semana que vem a gente volta aqui novamente, só que na segunda, a gente está fazendo hoje porque esse é o programa de estreia, né? Da temporada 9, da nona temporada do Flamengo Cast e 2025. E a semana que vem a gente vai fazer mais um programa aqui na segunda-feira, às 10 horas, falando sobre mais de Flamengo, talvez aí comentar sobre as chegadas de jogadores, as carências do elenco e outros assuntos mais também. Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente, o Wildes, Eliette, o Bruno, o Giovanni, o Quadradinho Rubro-Negro, todo mundo que esteve com a gente aí. Marcão, André, muito obrigado mais uma vez. Feliz 2025 para todo mundo, o nosso ano começando agora. Eu ainda estou preso em 2024. Você contou a situação, né? Então, infelizmente, o ano ainda não acabou para mim. Mas a gente agradece a todo mundo que acompanhou. E semana que vem a gente vai trazer mais assuntos sobre o Flamengo. Vamos saber, tem o nosso programa sobre carência do elenco, depois sobre as contratações. Já terá feito mais 2 jogos, né? Isso. O do meio de semana e do final de semana. Nós teremos nosso programa anual, né? Esse programa anual da expectativa. Depois teremos nosso programa anual sobre análise do elenco, né? As carências. E depois nosso programa sobre as contratações. No domingo contra o São Paulo? Domingo, é domingo, né? Isso aí. Então, galera, boa noite a todo mundo. Saudações rubro-negras. Saúde. Até semana que vem. Boa semana a todos. Oi.